Eu vou, Paulo, começar te cumprimentando o companheiro Reginaldo Lopes, nosso querido novo líder da bancada do PT, a nossa querida Gleisi Hoffmann, o Luiz Mercadante da nossa Fundação Pessoa Abramo, o Márcio Pocha, o presidente do Instituto, a nossa querida companheira Dilma Rousseff. Quero cumprimentar os ex-ministros do governo Lula, do governo Dilma, que estão presentes, os deputados e as deputadas, senadores e as senadoras, e os convidados, os nossos companheiros que estão participando desse seminário Resistência, Travessia e Esperança. Eu confesso a vocês que eu me sinto um pouco prejudicado nessa fala aqui, porque eu não pude ouvir a abertura do Reginaldo, não pude ouvir o discurso do Paulo Rocha, e nós não conseguimos ouvir nenhum companheiro que falou, porque estávamos em outra reunião. E eu só pude ouvir um pouquinho a Gleisi, mas ela também não tinha ouvido nenhum de vocês falando, então nós estamos aqui, uma fala de fora para dentro, sem muito bem saber o que vocês já falaram, o que já foi falado. Tanta gente importante já falaram aí que eu penso que eu vou ser redundante, eu vou aqui apenas repetir coisas que vocês já falaram. Mas eu queria dizer para os companheiros e as companheiras que nós vivemos um momento extremamente rico do ponto de vista político na história desse país. Um momento rico na política que é contraditório à pobreza do que nós estamos vivendo quando se trata de política sanitária, quando se trata de política de emprego, quando se trata de política social, de política de pagamento de salário. A gente vive uma contradição enorme, porque o povo está vivendo o pior. O povo está com menos esperança, o povo está perdendo o direito de sonhar, porque as coisas estão ficando muito pesadas e muito duras, sobretudo para a população trabalhadora, para a população de classe média baixa, para a população que está desempregada, para a população que está em condições de rua, para a população que vive, sabe, de bico, de trabalho intermitente, ou chamado trabalhadores da carteira verde e amarela, que se prometia, sabe, mundos e fundos para essa classe trabalhadora. Então, por que o momento político é bom? É porque nós, desde o golpe da companheira Dilma, nós estávamos alertando que as coisas iriam piorar nesse país. E eles teimavam em mentir para a sociedade brasileira, dizendo que o PT e a Dilma tinham sido culpados de ter quebrado o Brasil. E criaram uma coisa chamada ponte para o futuro, que na verdade não era uma ponte, era um abismo. O que eles fizeram foi apenas cavar o buraco e não fizeram a ponte. Então nós ficamos sem futuro, porque a ponte não existia. O que existia era o buraco que eles cavaram, que fez a classe trabalhadora viver um dos piores momentos da sua história neste país. Além disso, eles conseguiram piorar a educação, piorar o investimento nas universidades, conseguiram acabar com os investimentos na ciência e tecnologia, conseguiram piorar o ProUni, o FIES, conseguiram avacalhar com o Enem, diminuindo de quase 16 para 3 milhões e 600 mil de jovens que participavam do Enem. Ou seja, além do que, a pandemia, e aí não é culpa só do governo, é culpa da pandemia, a gente tem hoje no Brasil uma sociedade mais distanciada, mais separada entre aqueles que puderam, porque tinham recurso de estudar adequadamente, mesmo na crise da pandemia, e aqueles que ficaram sem aula durante quase 2 anos, que estão mais atrasados do que aqueles que puderam estudar, porque na sua casa tinha uma estrutura de internet, tinha computador, tinha celular, tinha coisa moderna, porque pagava uma escola mais cara e tinha mais assistência educacional do que os filhos e as filhas dos milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que ou estão desempregados ou estão trabalhando, mas que tinham os filhos nas escolas públicas, sabe, que passaram maiores privações, porque os governadores, os prefeitos, os governantes que poderiam ter dado computador para que essa juventude pudesse estudar, não deram. Eu lembro que em 2009 eu fui a Caetés, em Pernambuco, lançar um programa Computador para Todos. E por Deus do céu que eu pensava que todo mundo já tinha computador, mas não tem, porque parou o programa,
Não sei qual a razão, mas o dado concreto é que nós vemos hoje uma separação maior entre as camadas que podem ter acesso a algumas coisas e a maioria do povo brasileiro que não pode ter acesso a nada e hoje nem pode ter acesso às calorias e às proteínas necessárias para a sobrevivência humana. Porque, segundo as informações que são publicadas nos jornais todo dia, além de 19 milhões de pessoas passando fome de verdade, nós temos praticamente 116 milhões de pessoas com algum problema, sabe, de insegurança alimentar. Este país, que nós tínhamos deixado numa situação altamente favorável, este país que tinha acabado com a fome, este país que tinha criado pleno emprego, este país que tinha aumentado o salário mínimo todos os anos, este país em que 90% dos trabalhadores assalariados que faziam acordos recebiam acima da inflação, esse país acabou. Porque acabou o governo. Porque nós não temos governo. Porque nós não temos ministro de planejamento, não temos ministro da economia. Eu te perguntar para os 50 e poucos deputados do PT qual é a grande obra que está sendo feita no seu estado pelo governo federal, eu duvido que tenha algum deputado ou deputada que saiba quais são as obras que estão sendo feitas nos estados, porque não tem. A única coisa que tem é um presidente que conta 7 mentiras ou 8 todo santo dia. A única coisa que tem é de um presidente que disse que a política velha não ia mandar e subordinou o seu mandato ao Congresso Nacional, porque nunca, desde a proclamação da República, a gente sabe de algum momento na história em que um presidente esteve tão subserviente, esteve tão submisso ao Congresso Nacional, não ao Congresso como um todo, mas ao Congresso com os partidos que lhe sustentam, sabe? O presidente, até o orçamento da União, que é uma obrigação do governo fazer, mandar a proposta para ser aprovada no Congresso, e a obrigação do governo executar, ele nem faz mais orçamento, porque o orçamento é feito pela Comissão de Orçamento da Câmara, e o relator tem um poder maior do que o ministro da Economia, porque o relator define o que vai ser gasto pelo Executivo e qual é a quantia que vai ser gasta pelo Congresso Nacional. Ou seja, aí criaram o tal do orçamento secreto, que é tão secreto que a gente não pode nem saber o nome de quem recebe uma emenda. E não pode ser coisa boa, porque se fosse boa, não seria secreto. Se fosse boa, todo mundo gostaria de falar, todo mundo adoraria dizer, eu recebi a emenda, o governo foi legal, o governo me atendeu. Não! Ele sabe que o que está acontecendo no Congresso hoje com o orçamento secreto não é sério. Não pode existir a vida inteira. Quem tem que fazer o orçamento é o governo, a Câmara aprovar e o governo executar. É o governo que tem que fazer investimento em infraestrutura. Hoje, companheiros, vocês sabem que até a relação entre deputados, entre prefeitos e governadores, praticamente está deixando de existir, porque os prefeitos que precisam de alguma coisa vão direto nos deputados, e os deputados vão direto para os prefeitos, sem passar pelas instâncias normais que nós estávamos habituados a acontecer. Porque hoje quem faz investimento em infraestrutura não é mais o Poder Executivo, não é mais do Ministério do Planejamento, não é mais do Ministério de Infraestrutura. Efetivamente, são os deputados da base do governo que participam do chamado orçamento secreto. Companheiros e companheiras, eu poderia estar falando só coisas alegres para vocês, mas é difícil falar de alegria se a gente não colocar um pouco o pé no barro em que esse país foi colocado, não por causa da chuva, mas por conta da postura e da descompostura desse homem que governa este país. Na verdade, dessa gente que governa e que assaltou esse país com muito fake news, com muitas mentiras e com muita participação de um setor considerável da imprensa, sabe, fazendo com que a política fosse desacreditada e a mentira fosse acreditada. Esse é o Brasil que nós escolhemos e é esse Brasil que a gente vai mudar. Então, nessa reunião que vocês estão discutindo resistência, travessia e esperança, é importante que a gente tenha a coragem de dizer para o povo brasileiro que essa será uma campanha em que o Partido dos Trabalhadores tem que trabalhar fortemente a eleição de deputados e a eleição de senadores. Nós vamos ter que falar muito
da necessidade da sociedade brasileira votar em deputados. Nós vamos ter que falar muito que se a sociedade não eleger deputados comprometidos com os sonhos da classe trabalhadora, com a esperança da classe trabalhadora, deputados eleitos com o compromisso de fazer as pessoas voltarem a ser felizes, a gente pode correr o risco deles encher o nosso galinheiro de raposa e fazer com que o Brasil, ao invés de melhorar, piore um pouco mais. E o PT, companheira Gleice, tem muita responsabilidade. Não apenas de eleger os deputados que já têm mandatos, os senadores que já têm mandato. É nossa obrigação trabalhar para reeleger todos os companheiros. Mas nós temos que fazer um esforço muito grande para eleger muita gente nova, muitas mulheres negras, muitos estudantes, negros e brancos, sabe? Eleger deputados e deputadas LGBT, eleger muitos trabalhadores do movimento social, do movimento sindical, sabe? Para que a gente possa apresentar ao povo, sabe, a certeza de que nós estamos mudando esse país. Eu, sobretudo, quero dizer para vocês que durante o processo de campanha, na hora que defini a minha candidatura, que eu penso que, quem sabe, no mês de março a gente define as candidaturas, porque também a gente vai ter que definir as alianças para que depois a gente discuta a candidatura, porque eu já disse para a Gleice que eu, embora seja do PT, eu não sou um candidato só do PT. Eu tenho que ser um candidato de um movimento que ultrapasse as fronteiras do PT, da CUT, da Força Sindical, mas que a gente seja a candidatura de um movimento que quer redemocratizar o país de verdade, que quer restabelecer os direitos ao povo trabalhador, que quer restabelecer o acesso à educação, da creche ao ensino universitário, que a gente quer cuidar da saúde como investimento e não como gasto, da educação como investimento e não como gasto. É essa bancada que nós temos que eleger. E aí precisamos construir o nosso discurso correto para convencer o povo brasileiro de que não basta eleger um presidente da República. É preciso eleger um Congresso Nacional progressista, com mais senadores comprometidos com os trabalhadores, com mais deputados e deputadas comprometidos com o povo trabalhador, para que a gente possa, então, realizar o nosso sonho de ver esse país outra vez feliz. E eu digo sempre, as pessoas de vez em quando brincam comigo, esse país voltando. Quem é vegano vai comer o tipo de verdura que quiser, o tipo de salada que quiser, porque vai ter salada orgânica nesse país. Mas quem gosta de uma carnezinha, uma costelazinha assada, uma picanhazinha, um alcatre e uma cervejinha gelada também é um direito que nós temos que conquistar, porque é uma das coisas gostosas que eu faço na minha vida. Portanto, companheiro Reginaldo e o companheiro Paulo Rocha, companheiros deputados e deputadas, parabéns pelo aniversário, pelo seminário, tá? Pelo aniversário do PT, que vamos comemorar dia 10, e eu espero que 2022 seja efetivamente o ano do PT. Nós fomos massacrados, nós fomos triturados. Vocês sabem que numa luta, numa caminhada, nem todo mundo consegue chegar ao final, sabe, do percurso. Numa escada de 10 degraus, tem gente que para no 9º, tem gente que para no 1º, tem gente que para no 2º. Nós conseguimos fazer essa travessia. Nós conseguimos fazer porque a gente tem uma causa, a gente tem uma motivação e a gente tem um objetivo. E o nosso objetivo não é o PT em si mesmo. O nosso objetivo é recuperar a soberania nacional. O nosso objetivo é recuperar a cidadania para que o povo brasileiro possa voltar a ser sujeito da história e não um coadjuvante. Um abraço, gente, que Deus abençoe vocês e que a gente possa continuar fazendo outros seminários. Agora, eu vou lhe contar, Reginaldo e companheiro Paulo Rocha, menos seminário e mais campanha agora. A partir desse seminário é colocar o barco na água, o trenzinho na ferrovia, o carrinho velho na estrada e o sapato de galocha para a gente poder andar esse país e ganhar essas eleições, porque somente nós poderemos dar a garantia ao povo de que ele vai voltar a ser feliz. Beijo no coração de todos vocês.